O julgamento e o veredito dividiram a comunidade, pois pessoas analisaram as mesmas provas e chegaram a conclusões distintas. 3-4 tranquilo. 3-4 tranquilo. Austin Metcalf, atleta do ensino médio, estava sentado sob a tenda da Memorial High School com seu irmão gêmeo e companheiros de equipe durante uma competição de atletismo. Carmelo Anthony era um estudante atleta de outra escola que entrou na tenda da Memorial High School e foi convidado a se retirar. Foi aí que as coisas pioraram. Testemunhas afirmaram que Carmelo se recusou a sair e disse para Austin: "Encosta em mim para ver o que acontece." Austin realmente encostou em Carmelo, e o que aconteceu em seguida acabou com a vida de um adolescente e deixou outro preso, condenado por assassinato. As testemunhas descreveram o que aconteceu, mas agora, pela primeira vez, estamos vendo as imagens reais da câmera de segurança. O que isso revela? Também temos as imagens da câmera corporal daquele dia, quando Carmelo Antônio é abordado pela polícia. Eu tenho um suposto suspeito detido pelos tornozelos agora. E agora vamos analisar as evidências em primeira mão e perguntar: foi feita justiça? Este é um julgamento que o público não viu. Câmeras e microfones foram mantidos fora do tribunal, então nunca ouvimos o depoimento das testemunhas. Mas agora as evidências que estavam sob sigilo foram liberadas. E nós vamos analisar isso com Cody Thomas, que esteve dentro do tribunal durante este julgamento enquanto tentamos descobrir: foi feita justiça? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. O caso Carmelo Anthony, investigação, julgamento, veredicto, tudo isso ainda repercute por todo o país. E muito disso porque não havia câmeras dentro do tribunal. Não havia microfones dentro do tribunal. Então tivemos um caso super polêmico, de alto perfil, com uma comunidade envolvida, uma comunidade dividida, e ninguém pôde ver, exceto aqueles que estavam dentro do tribunal. Então as pessoas estão debatendo o caso, elas estão debatendo o veredito sem nem ouvir o testemunho ou ver as provas. Esse é um lugar estranho em que estamos. Carmelo Anthony foi condenado por assassinato. Nós sabemos disso. Sabemos o que o júri disse. Sabemos o resultado de tudo isso. Mas os resultados nos colocaram em um lugar onde há um sentimento de desconfiança no sistema. E eu sabia que isso aconteceria. Sempre acontece. Em um caso como esse, se você não permite que o público veja, que o público ouça, um lado ou outro vai perder o caso e então vão questionar os resultados do caso. Você terá várias pessoas comentando sobre as evidências e o que elas mostram. Tudo é de segunda ou terceira mão, e como num tribunal, isso é de ouvir dizer. Por isso, informações de ouvir dizer são inadmissíveis em julgamentos, pois não são confiáveis. Ainda assim, este tribunal, este juiz e esta jurisdição organizaram tudo de modo que o público debatia baseado em relatos de ouvir dizer de segunda e terceira mão. Esse não é o modo certo e não gera confiança no sistema. Bem, finalmente chegamos a um ponto em que, pelo menos as provas que tiveram o sigilo retirado, foram divulgadas e isso é um grande momento. Então estamos começando a ver e ouvir alguns dos vídeos, estamos vendo algumas das provas e é isso que vamos fazer aqui e agora. Mas eu não vou fazer isso sozinho, porque quero que você tenha um contexto muito melhor do que está vendo e ouvindo. Então vou chamar o apresentador da Corte TV, Cody Thomas, que estava dentro do tribunal durante tudo isso, estava no Texas. Cody, é ótimo te ver, muito obrigado por estar aqui. E eu acho importante, enquanto analisamos essas provas, que você esteja aqui para nos ajudar a dar o contexto de tudo isso. Quero começar por aqui, tem um vídeo aqui. Este é Austin Metcalf entrando no estádio com outros estudantes. O que você pode nos contar sobre esse dia, essa competição de atletismo, a entrada deles, havia algum tipo de histórico entre esse time e o time do Carmelo Anthony? Nunca houve histórico entre esses times. Esses garotos vinham de uma escola secundária próxima à escola de ensino médio que frequentavam. O entendimento, como explicado no tribunal, é que tudo aconteceu cedo por volta das 10 da manhã.
Eles ficaram sabendo que alguns dos antigos treinadores deles, antigos treinadores de futebol, estavam nessa escola secundária conversando com as crianças mais novas e eles queriam ir ver seus antigos treinadores, relembrar bons tempos e passar um tempo juntos. Foi lá que estavam antes de irem para a tenda e de lá estão vindo agora. Este vídeo específico aqui foi exibido, claro, durante o depoimento do analista de vídeo forense, que foi a primeira testemunha chamada em todo o julgamento, basicamente para o analista. Vou explicar como identificamos quem aparece no vídeo seguinte quando o momento ocorre. Este é um dos vídeos anteriores mostrando o que ele tem. Com camiseta e shorts pretos, eles deram um zoom nos tênis, que acho que eram New Balance de cor diferente. Mas esse é o contexto daquele clipe específico deles entrando pelo portão, meio que um tipo de identificação. Um cenário, e é porque isso vai facilitar o entendimento do resto dos vídeos. Certo, vamos dar uma olhada agora no Carmelo Anthony entrando no estádio. E este vídeo que é uma tomada muito mais ampla. O que é significativo aqui? Vai vê-lo, sim, é uma tomada mais ampla. Está muito pixelado porque a câmera está do outro lado do campo de futebol, mas isso é significativo, mostrando ele chegando com a mochila e o moletom de cor mais clara. Também é um tipo de clipe identificador aqui, uma contextualização, só para você saber o que ele está vestindo em comparação com o que Austin está vestindo. Assim, quando chegarmos mais adiante no vídeo, você saberá quem estamos vendo. Eles destacaram ele e Austin para identificar quem é quem. Agora vamos mostrar em apenas um segundo o vídeo real do que aconteceu aqui. O esfaqueamento, o assassinato, certo? O júri já decidiu. Eles disseram que é um assassinato, então nós chamamos de assassinato. São cerca de 36 segundos de vídeo desse momento enquanto damos uma olhada. Muitas pessoas tiveram interpretações bem específicas sobre isso. Eu ouvi a sua interpretação na primeira vez que assisti. Não é a primeira vez que vejo isso. E quando assisti, pensei, ok, agora entendi o que Cody estava descrevendo. Como isso é apresentado ao júri? É numa tela grande ou em monitores individuais? Como era a configuração na sala do tribunal para o júri? Então lá era uma tela de tamanho razoável, parecia, sabe? Talvez uma televisão de tela grande. Então era isso que o júri estava olhando. E então, claro, para nós na galeria, havia duas telas planas de tamanho normal em cada lado da galeria para que pudéssemos ver. Então ainda dava, e eu estava no fundo da sala do tribunal, então eu conseguia ver o que estava acontecendo. Mas, sabe, eu não estava com meus óculos na sala do tribunal, então eu ainda estava forçando bastante a vista. Mas o júri tinha uma TV de tela grande que ficava praticamente ao lado do banco do júri, então eles conseguiram ver bem esse vídeo. Como falei semanas atrás, não tem a melhor qualidade, mas mostra o que está acontecendo. E quanto do vídeo o júri viu? Eles viram com zoom, viram em câmera lenta, viram quadro a quadro. Como isso foi apresentado ao júri? Enquanto nos preparamos para mostrar ao público aqui, Todas essas coisas, então e o analista forense de vídeo contextualizou a cena, tipo, olha, é aqui que estamos. Este é, sabe, o contexto completo do vídeo. Você percebe onde a qualidade está melhor, pois é como deveria e na resolução correta. Depois vimos aqueles trechos em que mostramos os identificadores de outros ângulos de diferentes câmeras ao redor do estádio. Então, novamente, apresentadores de cena, indivíduo A, indivíduo B, Austin, Carmelo, e aí você viu todos os close-ups. Aqui está a tenda, aqui está o que está acontecendo no vídeo. Acabamos de mostrar Carmelo saindo da parte de baixo daquele lado das arquibancadas. Este é ele. Então você viu tudo isso antes de chegarmos ao close na tenda? E então, claro, estamos prestes a assistir ao vídeo para podermos ver e depois conversar sobre ele lá, mas você viu tudo nesses contextos ampliados, viu o empurrão, ou o que se presume ser o empurrão e tudo o que aconteceu depois. Mas em ângulo aberto, quadro a quadro, em câmera lenta, aqui está Carmelo, aqui está Austin, tudo ampliado. Foi a primeira e uma das testemunhas mais importantes do julgamento, pois era o único vídeo disponível. ok, então vamos mostrar esse vídeo em ângulo aberto em tempo real, sem câmera lenta. São cerca de 36 segundos que nos levam até o momento da facada. E então, quando Carmelo sai da barraca, é onde você deve focar sua atenção. Pessoal, olhem para a barraca, no lado esquerdo da tela e perto do topo da barraca. Então, o topo da barraca está ali. Olhem logo abaixo disso. É ali que a ação acontece, é ali que o assassinato acontece. E então vocês verão Carmelo saindo em direção ao topo. Vamos analisar isso ao vivo agora. E tudo mais. Quero dizer, esse é um ângulo super aberto. Sim, dá para ver que tem pessoas. E bem aqui, um pouco de ação de um lado para o outro.
E então, lá em cima, agora está sendo seguido. Esse é o Carmelo, certo? E é isso que os promotores mostraram para o júri. Você vê ele correndo, vai ver ele correr por um tempo, depois vai ver ele diminuir o passo e andar daqui a pouco. Porque a promotoria está realmente insistindo nisso. Ele só tenta se misturar e se afastar do que estava acontecendo. Mas, Benny, você viu o quão rápido aquilo aconteceu em tempo real? Se você piscasse, talvez tivesse perdido, sabe o que quero dizer? E isso vai ao encontro do que alguns das testemunhas que estavam depondo disseram. Aqueles estudantes testemunhas disseram que isso aconteceu, a gente nem percebeu que tinha acontecido, a gente sabia que eles estavam lá em cima tagarelando, discutindo um com o outro. A gente meio que viu um empurrão, alguns de nós viram um empurrão, outros não. Alguns estavam no celular, mas mesmo os que viram o empurrão e, sabe, a briga, nem perceberam que tinha acontecido uma facada. Até que Austin levantou a camisa e apareceu um grande buraco no peito. Aí eles viram muito sangue, mas no momento da confusão não tinham percebido nada disso. A brutalidade da coisa acontecendo, o próprio crime em si. Porque foi tão rápido. Certo, então aqui vamos fazer o seguinte: o que vamos fazer é, porque é importante, obviamente, o que acontece no momento, mas eu quero dar uma olhada nos minutos que antecederam isso. E nós vamos dar um zoom na tenda. Então, obviamente, tudo vai ficar muito mais borrado por causa da qualidade do vídeo. Então, vamos dar um zoom na barraca. E então você vai ver um cronômetro na tela do vídeo. O cronômetro está contando para trás. E quando chegar a zero, é mais ou menos na hora em que tudo isso acontece. E Carmelo então sai da área da tenda. Para mim, o que antecede tudo isso já é significativa, certo? Se você está alegando legítima defesa, que foi o que ele alegou, algo teve que acontecer antes do momento em que a faca apareceu e como estava a cena. Então vamos colocar esse vídeo agora e assistir juntos. Então você pode ver que, quando você aproxima a imagem, tudo fica um pouco mais borrado, para dizer o mínimo. Qual o depoimento sobre o que acontece nos minutos anteriores? Todos estão presentes? Há quanto tempo Carmelo e Austin estão lá? Então, e daí? O que ouvimos no tribunal, porque assistimos no contexto de, você sabe, quando Carmelo saiu daquele túnel e quando Austin estava voltando da escola secundária, até os promotores disseram que Carmelo estava sob a tenda 2 minutos antes de Austin Metcalf e os outros chegarem. Por volta do minuto 58, você sabe, em algum lugar perto da marca de 2 minutos. Quando Austin chega, os dois grupos ficam sob a tenda por cerca de 4 minutos. Então, novamente. É algo muito rápido. Então, agora todos estão debaixo da tenda, certo? Estamos fazendo o último sim. Estamos em cerca de 2 minutos e 45 segundos. Então todo mundo estaria no mesmo ponto. Vamos só congelar por um momento aqui. Vamos pausar só um instante. Nós sabemos exatamente onde cada um está ou as pessoas se movimentam? As pessoas estão se movimentando, mas naquela sala do tribunal, Benny, não havia nada específico, pois esse é um grande ponto de discórdia. Quem estava sentado, quem estava em pé, quem estava, você sabe, discutindo com alguém ou qualquer coisa assim. Nada foi especificado em relação a isso sob essa tenda. Claro, quando você vê o empurra-empurra, isso você sabe, obviamente, é corretamente presumido que sejam eles. Mas aqui, onde você só vê essas formas humanoides, nada foi realmente, tipo, essa é tal pessoa. Essa pessoa está, obviamente, sentada. Quero dizer, você realmente não consegue ver nada, certo? E a defesa alega, como os pais de Carmelo comentaram online, que ele estava sendo atacado por 3 ou 4 pessoas diferentes, certo? Mas aqui, claro, você vê muitas pessoas, mas não dá para distinguir quem está em volta de quem é quem, fazendo o quê, seja lá o que for, debaixo da tenda. Então, nada está especificado em relação a isso. Até agora, as testemunhas não subiram ao banco das testemunhas e afirmaram: sim, sou eu. Não, esse é o Carmelo, esse é o Austin. Não, porque eu lembro de uma testemunha sentada lá dizendo, sabe, a defesa está tentando apontar. Ou não, a promotoria está tentando apontar. Então esse aqui é você. Era uma das testemunhas da defesa, um daqueles estudantes. E essa testemunha disse: eu nem lembro quem, tipo, nessa imagem aqui, ou nesse trecho do vídeo, eu nem lembro se era eu. O promotor disse, se era você, blá blá blá, baseado em sei lá o quê. Mas nem essa testemunha lembrava qual deles era ele no vídeo. Certo, vamos continuar. De novo, estamos contando até o momento em que tudo isso acontece. Mas enquanto estou assistindo aqui, não parece que esteja acontecendo nada físico. Nada necessariamente. E algo a se considerar é que pode ser só uma conversa. Considere isso. Você viu aquelas crianças passando ali. Não era grave o bastante para alguém parar, porque adolescentes e até adultos só param se for algo sério. Se fosse, você perguntaria: ei, o que está acontecendo? Sabe de uma coisa? Você vai parar, vai olhar. Você vê isso o tempo todo na rua. As pessoas ficam curiosas quando acontece um acidente. Sabe o que quero dizer? Então quero dizer, Se algo realmente estivesse acontecendo, tipo esse garoto está simplesmente indo embora com toda a calma, você o vê na parte de baixo da tela.
Você não vê muito movimento acontecendo debaixo da tenda. Aqui vem alguém com uma jaqueta amarela. Eles estão só ali, parece uma capa de chuva ou algo assim. Mas deixa eu te perguntar: está chovendo nesse momento? Houve muita conversa sobre a chuva. Antes chovia forte, agora está só uma garoa ou névoa. Algumas pessoas usam guarda-chuva, outras não. Sabe como é? Porque o clima do Texas pode chover forte por um tempo, depois pode parar e ficar bem úmido. Pode só garoar e você nem liga, porque vimos o Austin e os amigos dele voltando sem guarda-chuva. Então podia estar só molhado e desagradável, mas não era uma tempestade completa. Esse era todo o ponto, sabe, no julgamento, porque o Carmelo estava debaixo da tenda para se proteger da chuva, mas você vê essas pessoas andando tranquilamente, não estavam correndo para fugir da chuva. Certo, andando casualmente, vemos de novo alguém passando ali. Quando eu olho para aquela primeira fileira, de novo, não tem muito movimento. Nada acontecendo, tem um pouquinho. Agora tem um pouco mais. Um minuto antes, havia mais atividade. Mas o lance é que, tipo, você vê como tá tudo parado. Dado o múltiplo discurso dicotômico que ouvimos, é claro que há crianças se movimentando. Sabe, essas crianças estão andando por aí, mas não parece que está acontecendo uma briga. Claro, há uma altercação verbal a 45 segundos da situação. Talvez seja aqui que ocorre aquele gesto de mãos no bolso, tipo, me toca para ver o que acontece. Austin Metcalf disse, segundo o depoimento, não vou brigar com você numa competição de atletismo, só sai daqui. Tenho certeza de que tudo isso está sendo dito agora, já que estamos a 30 segundos do momento em que isso acontece. Mas não é como essa briga que eu consigo ver nesse vídeo borrado de 4 ou 5 pessoas em cima de alguém. Não parece haver um grupo de pessoas se movendo e cercando. Há algum movimento no canto superior esquerdo. Vemos um braço, podem ser vários, talvez. É como um braço possivelmente estendido ali. Sim, E então aqui estamos nós. vamos lá. Empurre, stay, rápido. E ele vai embora, fuja. Isso é muito rápido. Assim mesmo. Agora vocês veem o restante das pessoas indo embora e ele correndo. Mas a fisicalidade do que aconteceu, o empurrão, e então todo mundo se move em uma direção. Depois eles voltam imediatamente na outra direção. E isso, meu palpite é que essa é a resposta. Esse é o golpe. É, Porque a próxima coisa que vemos é ele aparecendo. é. O empurrão, a volta, bum. Ele corre para as arquibancadas, obviamente fugindo, enquanto as pessoas o perseguem. Você vê alguém apontando assim, foi ele, foi ele. E isso é antes dele chegar até o treinador. E você sabe, as pessoas estão dizendo, ei, estão dizendo que esse garoto esfaqueou alguém. Parem ele. Ele anda pela pista com o treinador que pergunta, ei filho, o que você fez? É um treinador de outra escola, há vários tipos de treinadores. O treinador pergunta, o que dizem que você fez? O que você fez? Ele colocou as mãos em mim e eu disse para ele não fazer isso. E o treinador fala, bem, você sabe, se esse garoto morrer, sua vida muda aqui mesmo. E ele respondeu, ele não vai morrer. Então ele achou que tinha matado alguém? Ele esfaqueou o cara, mas talvez não pensasse que o matou. O treinador diz que pode ser verdade, mas se ele morrer, foi aí que Carmelo começa a chorar e tudo acontece. A percepção do que aconteceu em apenas um segundo. Então vamos fazer o seguinte: vamos, de novo, dar uma olhada nesse vídeo. Dessa vez vamos desacelerar. Nós vamos desacelerar e serão aqueles momentos finais. Então vamos ver se conseguimos entender um pouco melhor o movimento dentro daquela barraca enquanto Austin Metcalf é assassinado por Carmelo Anthony. Vamos dar uma olhada e ver se isso esclarece ainda mais o que está acontecendo. Então, novamente, isso está desacelerado. Isso está em câmera lenta, pessoal. Isso não é em tempo real. Então, novamente, eu vejo um pouco. E você pode ver lá no topo, parece que o braço de alguém está estendido. Sim. Tanto faz se aquela mão está em Carmelo apontando ou outra coisa, o importante é que alguém se levanta. Você podia ver alguém se levantar. Parecia que Austin está sentado e então meio que se levanta pela metade. E enquanto ele está se levantando, eu vejo um empurrão. Foi isso que eu vi. O testemunho foi consistente ao afirmar que Austin estava de pé no momento do empurrão? Bem, sim, no momento do empurrão, mas nos segundos anteriores, esse foi outro grande ponto de discórdia. Quem estava sentado, quem veio de qual arquibancada? Austin estava 2 fileiras abaixo na arquibancada e foi até ele? Carmelo estava sentado ou ambos estavam de pé? Sabe, essa era toda a questão, porque parecia que a defesa estava tentando fazer o Austin e o irmão dele parecerem 2 valentões, meio que, sabe, intimidando o Carmelo que estava sentado.
Mas quero dizer, você não consegue realmente perceber nada pelo que está acontecendo nesse vídeo, quem está sentado e quem está onde. Mas o empurrão em si foi meio que universalmente entendido que eles estavam de pé quando isso aconteceu. E quero dizer, a minha interpretação do vídeo em câmera lenta é que ele está, ou enquanto ele está se levantando, ou enquanto ele está descendo um degrau, ele parece estar agachado. Se alguém está sentado e outra em pé para empurrar, será preciso se abaixar um pouco. E foi isso que eu vi. E pessoal, agora vocês viram também. Então, no mínimo, você entende o contexto pelo code e pode ver a evidência por si mesmo. Outra evidência que precisamos analisar aqui é mais um vídeo daquele dia, imagens da câmera corporal de um dos policiais se aproximando de Carmelo Anthony. E isso é significativo porque você está ouvindo o réu nos momentos após ele ter esfaqueado Austin Metcalf. Então, do meu ponto de vista, isso é extremamente significativo. É extremamente importante. Não é um depoimento um ano depois. Não é uma declaração cuidadosamente pensada. É ele quase no calor do momento, logo depois de esfaquear Austin Metcalf nas arquibancadas debaixo daquela tenda. E agora podemos ver e ouvir um pouco da reação dele a isso através desse vídeo da câmera corporal. Cody Thomas, âncora da Court TV, segue conosco e estava na sala do tribunal durante todo o caso. Enquanto preparamos isso antes de rodar o vídeo, houve alguma alegação de que ele tentou fugir ou não? Do jeito que a promotoria colocou, nós vimos claramente ele fugindo no vídeo. E eles estavam dizendo, sabe, colocando que ele sabe o que fez. Ele está tentando sair da situação. Ele corre e depois para, tentando se misturar com a multidão, essas coisas. Mas a defesa rebateu, e eu achei que, no contexto correto, eles tinham razão, dizendo que ele teve toda a oportunidade de fugir para o estacionamento e realmente escapar. Mas ele escolheu ficar na pista, sabe? Meio que tentando mostrar o caráter dele como se ele fosse esse assassino a sangue frio. Então foi esse o vai e vem ali. Mas não tinha nada claro de que esse garoto estivesse indo embora, fugindo, tentando pegar o ônibus ou entrar no carro e sair dali. Era só isso. O promotor dizendo que ele estava fugindo da cena e a defesa dizendo, bom, ele saiu dali, mas provavelmente porque estava com medo. Mas obviamente ele permaneceu nas proximidades do que estava acontecendo. Certo, vamos assistir ao vídeo da câmera corporal e ouvir Carmelo Anthony. Espera aí. Se alguém estiver atirando, Você precisa se levantar e ir até lá. não pegue nada. Tudo bem, pare aí pra mim. Central 443. Estou com os suspeitos. E eles estão atendendo a vítima no momento. Novamente, ele está no lado norte do estádio. Tudo certo. Você está com alguma arma? Venha. Aqui. Vou olhar aqui. Quanto tempo? Segure aí por um momento. Eu sei que não sou. Você ouviu isso? E eu achei que ouvi algo como fungadas, tipo choro. Esse é o momento que você descreveu antes, em que ele desabou quando estava com esse outro treinador? Esse não é o momento exato. O instante com o treinador não foi registrado pelas câmeras. Não foi registrado pelas câmeras, mas isso seria o que aconteceu logo depois daquilo. Isso seria a consequência daquele momento. Provavelmente ainda dá para ouvir alguns fungados aqui. É, porque eu achei que tinha ouvido isso. E agora ele está do outro lado da cerca do policial. Vamos continuar assistindo. Cópia 4, estou a caminho. Não. Pessoal, recuem um pouco. Venha aqui, Forman. Levante a mão, estamos chegando. Central 443. Qualquer um pode reduzir. Tem o suspeito algemado para registro. 19. Estamos prontos para o quase como... Você pode abrir o canal. E os paramédicos estão liberados para entrar. Peça para eles virem pela entrada nordeste. O portão ficará totalmente aberto. Assim, vocês alcançam a vítima por ali. Vamos segurar por 20 segundos. Este é o suposto suspeito. Bem ali. Pessoa mais forte de todas. O que ele disse ali, Cody? Então você não fez isso no tribunal. Estamos assistindo essa câmera corporal, certo? Tem outra policial fora da câmera, mas ao lado deles. A câmera dela grava. Carmelo, você ouviu o cara dizer:
Estou com um suspeito. A câmera dela capta o áudio claramente onde ele diz: eu não sou suposto. Eu fiz isso. É o suposto suspeito. Não, eu não sou. Bem, eu sei como é. Eu não sou uma lenda. Ok. Ouvimos isso no tribunal. É outro ângulo da câmera corporal desse momento. Ela está fora do quadro, não aparece na câmera dele. Era isso que eu apontava enquanto acontecia. Você ouviu ele murmurar algumas coisas ali, mas, sabe, o rádio estava entrando com esse policial. Mas eu tenho o suposto suspeito, o rádio foi, eu não sou suposto. Eu fiz isso, né? O que foi super condenatório, claro, porque isso é praticamente uma confissão. Tipo, eu fiz isso, não é uma questão de se eu fiz ou não, agora é sobre a questão da legítima defesa. Certo, certo. Os promotores interpretaram esse momento como uma confissão? Praticamente. Sim, foi assim que eles insistiram nisso, que ele admitiu ter feito isso. E depois tem uma parte mais adiante nesse vídeo em que eles falam sobre isso, porque, você sabe, a narrativa da defesa era de que havia várias crianças ao redor dele, mas você ouve ele dizendo que colocou as mãos em mim. Eu disse para ele não fazer isso, não que eles, sabe, colocaram as mãos em mim. Então isso vai aparecer, não quero dar spoiler nem nada, mas é isso. Não, é bom ter uma ideia do que prestar atenção e quais foram os argumentos dentro do tribunal. Então vamos continuar assistindo. Ouça tudo. Nada, não senhor. Se não se importa, vou mexer nos seus bolsos e tal, porque estou pronto para ir. Esfaquiano, vamos lá. Isso é um pouco pessoal, tá? Eu não quero valorizar meu telefone. Vamos lá. Só para ter certeza. Meu carro está bem aqui. Ok. Quer que eu me levante agora? Então ele já tinha se livrado da arma. Sim, ele, quando correu para aquelas arquibancadas, foi lá que a arma foi encontrada. Mais ou menos na terceira ou quarta arquibancada. Ali está a policial, bem ali, aliás. Mas nessas 3 ou 4 arquibancadas que ele subiu, antes de fugir, a faca foi encontrada lá em cima porque um estudante viu e ouviu a faca sendo jogada e um estudante voltou até os policiais e contou para eles. Isso ia fazer ele perder o controle. A emoção que você ouviu ali, no lado norte, tem funcionários ao lado dele agora mesmo. Isso... Sim, estão ao lado dele agora mesmo. Este é o suspeito mais recente. É o suposto suspeito. Nós revistamos eles. Não achamos nada. Não sei o que aconteceu. Desculpe, eu volto em um segundo. Espere só um segundo. Quero dar um pouco de contexto para todos em casa. Eles não leram os direitos para ele, aliás. Eles não leram os direitos para ele, mas não estão fazendo perguntas para ele. Então, o fato de ele estar falando coisas, mesmo que não tenha recebido o aviso de Miranda, desde que não seja em resposta a uma pergunta ou interrogatório, se for algo que ele está dizendo espontaneamente, ainda é admissível e pode ser usado contra você. Alguns podem dizer: não ouviu o aviso de Miranda. Ele realmente não recebeu o aviso, mas ainda não foi interrogado. Ele está fornecendo essas informações espontaneamente. É isso que está acontecendo. Esse foi um dos comentários que vimos. Por que ele estava falando? Mas claro, é um garoto de 17 anos que acabou de esfaquear alguém. Ele não está pensando em termos legais, tipo, quais são meus direitos de Miranda e tudo isso, e depois me arrumem um advogado. Ele é um garoto de 17 anos que acabou de fazer uma coisa maluca. Sabe o que quero dizer? Então você tem que colocar isso em perspectiva aqui, considerando as circunstâncias do momento. E novamente, esse foi o momento em que ouvimos isso. Talvez o outro microfone tenha captado mais claramente uma voz chorosa dele. Eu disse para ele não colocar as mãos em mim, ele no singular, Austin Metcalf, não um grupo de pessoas que o estava ameaçando. Sim, isso foi algo que a promotoria, acredito que foi nos argumentos finais, em algum momento perto do fim do julgamento, foi quando eles mencionaram isso. E eles realmente, sabe, insistiram muito nisso, o que, enquanto eu assistia ao vídeo, eu nem percebi, sabe? Eu estava ouvindo e absorvendo tudo. Eu nem tinha notado isso. E eu pensei, isso é algo enorme. Esse é um ponto importante. Esse era um ponto enorme. E se você fizer isso nos argumentos finais e for o promotor, pode fazer numa hora em que eles não podem responder. Tipo, sempre queira guardar alguma coisa na manga para o argumento final. Vou apresentar um argumento que talvez ninguém tenha feito no caso, e eles não poderão responder porque já tiveram sua chance. Agora, vamos assistir ao final do vídeo. Deixa eu fazer só mais uma checagem, tudo bem? Você não se importa se eu colocar a mão nos seus bolsos ou algo assim? Tudo bem, eu estou usando uma roupa de baixo. Como assim? Eu estou usando por baixo. Tipo, não, cara, acho que não. Qual é o seu nome? Carmelo Anthony, CAR, tenho 30 anos. 30, então, agora? Está perfeito. Obrigado.
Sem problemas, são calmos e obedientes. Sente-se aqui rapidinho. Muito calmo e cooperativo. Deixa eu verificar seu capuz aqui, amigo. Ok? Sim, senhor. Olha, vou te dizer uma coisa. Inclina para esse lado para não ficar apoiado nas mãos, tá bom? Sim, senhor. Estou vendo um pouco de sangue nas suas mãos, tudo bem? Seu primeiro nome é Carmelo. Oren. Vamos ver. Espere um segundo. Ainda não sei, cara. Carmelo, C-R-A. K-A-R. K-A-R. M-E-L-O. K-M-P-L-M-I-L-O. Carmelo, qual é o seu sobrenome? A-N-T. O-N. O-L-I. Com quem você está? Estou no primeiro ano do ensino médio. Obrigado, Ray. Você estuda na Emerson? Não, senhor. Para onde você está indo? Centennial, estou no 12º ano. 12º ano, sim. Ok. Não, tudo bem. Certo, fique tranquilo pra mim, beleza, cara? Certo. Certo. Vou checar esse cara rápido. Ainda não falei com ele. Uma última pergunta só sobre essa parte. Você mencionou o comportamento. Isso foi depois de um ato muito violento. Foi rápido, mas muito violento, e parece haver um certo nível de calma. Os promotores falaram algo sobre isso? Eles comentaram que, como mencionei, o gemido que ouvimos estava mais calmo na prisão. No início, ele ficou do outro lado da cerca, obediente, sem tentar fugir. Você ouviu ele dizendo, ele colocou as mãos em mim, com uma voz claramente emocionada. E aí voltamos à calma de novo. Então havia esse contraste dicotômico ali. E os promotores perguntaram, o que foi aquilo? Aquela voz era performática? E aí você vê que ele está sentado aqui, calmo e tranquilo, apesar de, você sabe, de novo, um garoto de 17 anos ter esfaqueado alguém sem saber na hora que seria fatal, mas ainda assim esfaqueou alguém. Então eles definitivamente mencionaram isso. Não era um grande ponto que eles estavam tentando destacar, mas foi algo que eles chamaram a atenção das pessoas, especialmente considerando que você passou de 15 segundos de muita emoção para sim, meu nome é Carmelo Anthony. É assim que se soletra. Eu estudo na Centennial High School. Estou no 3º ano do ensino médio. Sabe, uma postura muito calma, apenas segundos depois disso ter acontecido. A maioria dos casos e investigações geralmente começa com uma ligação para o 911 e, neste caso, não foi diferente. O estádio estava lotado naquele dia para uma competição de atletismo com diversos tipos de pessoas. Havia várias ligações para o 911, mas quis focar em uma de um estudante. E Cody Thomas, que ainda está conosco, âncora da Corte TV, estava dentro do tribunal durante tudo isso. Enquanto nos preparamos para ouvir isso, qual é a sua opinião sobre o impacto que tudo isso teve nos estudantes, no testemunho deles e em reviverem esse dia tão horrível? Porque há um lado humano nessa história e nenhum desses estudantes vai ser o mesmo. Eles tiveram que passar por algo que ninguém gostaria de passar. Você não quer que seus filhos vivam isso no ensino médio? Quero dizer, o impacto emocional é insuperável, certo? Eram vários. Todos eram basicamente meninos, exceto por uma garota que estudava em outra escola, mas estava por perto. Ela estudava na Liberty High School. A maioria chorou, seja alto ou apenas derramando lágrimas e usando lenço. Uma garota precisou de um tempo para se recompor. O caso dela foi bem impactante porque, ela não tinha nada a ver com aquilo, certo? Ela era de outra escola. A barraca dela só estava a alguns metros de distância, e aí ela olha para o lado e vê alguém sendo esfaqueado até a morte. Ela não conhecia essas pessoas, não eram colegas de equipe dela. Ela só viu alguém sendo esfaqueado. E ela, parte do depoimento dela foi que ela viu isso acontecer. E claro, ela estava lá chorando. Eles tiveram que parar por uns 2 minutos, não chegaram a interromper tudo, mas fizeram uma pausa, certo? Ela contou que ela e a mãe conversaram sobre isso em casa por alguns dias. E elas realmente voltaram à delegacia depois que isso aconteceu para contar o que sabiam, porque sentiram que era a coisa certa a fazer. E então, de novo, você tinha, esses são garotos que estão indo embora. Alguns deles estão indo para a faculdade, para jogar futebol americano, caras durões que estavam lá chorando pelo ex-companheiro de equipe, ou apenas pelo colega de classe, ou simplesmente, por outro ser humano que foi morto e que eles viram. Então, o impacto disso foi, quero dizer, junto com a gente na galeria, foi enorme. Vivenciar algo assim em primeira mão é difícil. E essa é a outra parte dessa história que não queremos esquecer. E acho que isso meio que traz isso à tona. Esta é uma ligação para o 911 feita por um dos estudantes. Vamos ouvir. A primeira pergunta no 911 é: qual é o local da emergência? Oi, estamos no Cackendale Stadium. Meu amigo foi esfaqueado. Ok, você sabe quem foi? Não fazemos ideia. Ele estava sentado na nossa tenda, mas vocês precisam mandar uma ambulância agora. Eles já estão a caminho, tá bom. Me dê uma descrição da pessoa que esfaqueou ele.
Ele estava usando um moletom com capuz cinza da Essentials. Ele era negro. Ele está parado na pista agora. É um golpe baixo. Sim. Tudo bem. Ele usa calça de moletom azul e se foi. Ok, com o que ele esfaqueou seu amigo? Não sei. Meu amigo está sangrando muito. Ok. Onde ele foi esfaqueado? Ok. E você ainda vê a pessoa que esfaqueou ele ou ela já foi embora? Quando foi o Austin. Ele levou uma facada no peito. Eu estou... Desculpe, o que você disse? A pessoa que o esfaqueou ainda está aí? Você ainda a vê? Tem um golfinho nela, eu acho. Sim. Tem adultos tentando mantê-lo lá. Olá. Desculpe, o quê? A pessoa que esfaqueou seu amigo ainda está lá? Sim, ele ainda está aqui. Ok. E tem um treinador com ele? Sim, ele está com a gente. Ele está com a gente. Ok. Você sabe se ele ainda está com a arma? Não faço ideia, mas ele tá tipo, ele não pode fazer nada. Ele está já era pra ele. O que você quer dizer? Ele esfaqueou Austin bem ali. No peito. O que você quer dizer com ele não pode fazer nada? O que está acontecendo com ele? Quero dizer, o treinador está batendo nele. Ele não consegue machucá-lo. Quando você diz que eles o têm, estão segurando ele fisicamente? Não, eles só estão segurando ele enquanto andam. Ok. Ok, estava sob nosso assento. Austin tentou fazer um. Ok. Qual é o seu nome? Eu vou segurar por um segundo, porém. Enquanto eu escuto nesse estado de pânico o contraste com Carmelo Antônio. Em certos momentos disso que capturamos dele na câmera corporal, para mim há um contraste aqui. E pode ser personalidade. Pode ser, mas tipo, uau. Está ouvindo? Esse garoto está gritando, meu amigo foi esfaqueado. Dá para ouvir claramente ele falando com os alunos fora da câmera. Era Austin Metcalf. Ele foi esfaqueado e você ouve toda agitação e confusão ao fundo. Provavelmente parece que o mundo está acabando para esses garotos. E então você vê a câmera corporal e é algo calmo do lado do Carmelo. Então sim, compartilho do mesmo sentimento que você nesse ponto. Sim, vamos continuar ouvindo. Qual é o seu último nome? Era... Qual é o seu sobrenome? Tudo bem. E você já vê algum dos socorristas aí? Ouvimos as sirenes e o treinador mandou sair. Todos estamos indo para os ônibus. Ok. Você vai pegar um ônibus agora? Sim, senhora. Ok. E o resto dos alunos está caminhando em direção aos ônibus? Sim, todos já foram evacuados do estádio. Ok. Muito obrigado por ser rápido. Ok. Apenas siga as orientações que estão sendo dadas pelos policiais ou pelos seus treinadores, tá bom? Sim, senhora. Certo, eu vou encerrar a ligação agora. Se você precisar dos meninos ou de qualquer tipo de ajuda, é só falar assim. Todos, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Então, a outra parte disso, Cody, você sabe, nós cobrimos casos o tempo todo. Agora você tem toda uma série de testemunhas que estão sendo colocadas em ônibus antes mesmo da polícia chegar. Isso, você sabe, chegou a ser mencionado em algum momento? Houve alguma alegação por parte da defesa de que, de alguma forma, as testemunhas da acusação, os estudantes ou os amigos de Austin teriam conspirado e coordenado seus depoimentos? Não de forma tão explícita e direta assim. Isso foi citado no argumento final, acredito que antes da sentença, não antes da fase de culpa, quando apenas se mencionou vagamente. Lembrem-se, esses são os amigos e colegas de equipe de Austin Metcalf. Não necessariamente dizendo, sabe, ei, eles estão conspirando diretamente assim, mas meio que uma insinuação, pode haver algum viés, novamente, por conta do fator humano. Tipo, sabe, você vai se sentir pior por alguém que você conhece que morreu do que por outra pessoa que morreu. É só a progressão natural das coisas. Então é mais ou menos isso que eles estavam querendo dizer ali, mas nada, sabe, sugerindo que houve algum tipo de conspiração aqui para, tipo, influenciar alguém de um lado ou de outro. É, porque isso poderia ter aberto um outro tipo de problema se todas as testemunhas estivessem juntas no ônibus. Elas estariam conversando sobre o que acabou de acontecer e meio que alinhando suas histórias. Se de fato esse fosse um caso de legítima defesa, mas não parece que foi esse o caso aqui. Também tem algumas fotos das evidências que eu quero dar uma olhada. E vamos começar dando uma olhada na cena do crime em si.
o local do assassinato. O vídeo estava ok, estava bom. Ele mostrou em tempo real o que estava acontecendo, mas acho que essas fotos vão nos dar uma ideia melhor de como estava debaixo da tenda depois do ocorrido. Então isso nos dá ainda mais contexto para o próprio vídeo. Cody Thomas, âncora da Cor TV, ainda está conosco. Tudo certo, Cody. Vamos começar pelas cenas do crime. Agora vamos conferir a tenda nas arquibancadas. E ao olharmos aqui, o que me chama a atenção é que a tenda realmente não é tão grande assim. Certo. Então você só vai cobrir algumas fileiras de bancos aqui. Quero dizer, essa tenda é basicamente para um time inteiro de atletismo ficar apertado embaixo dela, sabe, durante a chuva. A chuva foi um grande ponto de discórdia no julgamento, pois a defesa alegava que Carmelo estava sob a tenda por causa dela. Eles disseram que Carmelo e alguns amigos estavam no banco de reservas ao lado das arquibancadas até um treinador chegar e mandá-los sair. E então, sabe, ele volta para cá e acaba ficando debaixo dessa tenda. Mas crime muito pequeno. Eu só estou ali por um segundo porque, ao olhar para essa foto, ela nos dá uma perspectiva de que há outras tendas nas arquibancadas próximas. Mas, como você mencionou, realmente só havia uma testemunha de uma dessas outras tendas. Dessa Liberty? Sim, ela era desta tenda Liberty. Outro treinador dessa escola também testemunhou, pois estava a 6 metros de distância. Ele estava diante das tendas Liberty, então se vira e isso acontece. E ele chega lá e, para sua infeliz surpresa, isso tinha acontecido. Ele esperava apenas uma briga, sabe, garotos sendo garotos. Mas agora houve uma facada aqui e um garoto acabou morrendo no local. Mas novamente uma testemunha, uma estudante dessa Liberty High School, uma jovem chorando nas arquibancadas, falando sobre o que viu. Ela disse que ouviu a confusão acontecendo, mas não achou que fosse nada demais. Ela disse que até se virou de volta e começou a olhar para o evento que estava acontecendo, e então, alguns segundos depois, ela ouviu algo estranho de novo. Austin cai nas arquibancadas com um buraco no peito. Então, quero dizer, de novo, essa tenda muito próxima e esses estudantes tendo que estar ali, sim. Tipo, se tivesse algo realmente acontecendo, parece que mesmo que se você acreditar que as pessoas debaixo da tenda do memorial são todas amigas do Austin, elas vão dizer uma coisa: essa é uma testemunha independente, sem ligação com ninguém. Não conhece ninguém, mas está perto o suficiente para, se algo estivesse acontecendo, veria. Vamos continuar rodando o vídeo enquanto damos uma olhada aqui. E, de novo, a escola do Carmelo, a tenda deles ainda não tinha chegado. Isso foi nesse momento. Eles eram a única escola que não tinha uma tenda. O treinador do Carmelo, primeira testemunha de defesa, disse que eles vinham em 2 ônibus diferentes e que a tenda estava no ônibus que ainda não chegara. Portanto, era para ter uma tenda. Não era que a escola simplesmente não tivesse uma tenda no geral? Certo. Eles só não tinham uma tenda no momento? Ok, tem outro momento desse vídeo que eu quero destacar. Só segura aqui por um segundo. A gente sabe se esse é o local exato da tenda nesse momento ou se as coisas foram movidas um pouco. A gente sabe. Você vê aquelas mochilas ali, um monte de mochilas, como tem algumas claramente do lado de fora da tenda. A tenda estava mais apoiada nas arquibancadas, mas foi aqui que tudo aconteceu. A tenda não foi movida, sabe, para 50 metros de distância. Então era aqui que ela estava. Eles não explicaram por que desmontaram a tenda assim. Talvez porque começou a chover e eles queriam se cobrir, já que Austin caiu das arquibancadas até o corrimão. Lá estavam fazendo toda a RCP, por isso talvez não explicaram por que a tenda foi movida e ficou atravessada. Ali está a coleção de mochilas. Foi ali que tudo aconteceu. Isso é importante porque abaixo disso há poucas arquibancadas e poucos lugares para sentar, então a maioria fica em pé. Vamos continuar rodando o vídeo porque tem mais uma coisa que quero analisar com você enquanto assistimos. Sim, consigo ver as mochilas onde estão, então a tenda está mais inclinada. Aqui podemos pausar. Você tem um marcador de evidência. Aquilo é a faca? Acreditamos nisso? Aquela é a faca. No vídeo do incidente, vimos Carmelo correndo para fora da tenda e subindo alguns degraus. Arquibancadas, e a gente acabou de ver na imagem anterior aqui nesse vídeo, em movimento onde essa lona estava, também estava, sabe, 2 fileiras acima de onde estavam as mochilas. É ali que a faca é descartada, claramente. No tribunal, vimos a câmera corporal do policial que achou a faca e disse: aqui está. Ela ainda tinha sangue e restos de osso. Foi isso que ele disse na câmera corporal. Nós vimos algumas manchas de sangue quando eles mostraram as evidências. Não vimos nenhum resquício de osso, mas, de novo, estava chovendo naquele dia. Pode ter sido lavado ou, durante a cadeia de custódia, esse material pode ter caído.
mas ele falou isso na câmera corporal. A faca foi encontrada porque outro estudante, que também depôs, correu até lá. No áudio da câmera corporal, ele comenta sobre o resquício de osso. Ele chega e diz: eu sei onde está a faca. O treinador o traz. Esse garoto viu tudo. Posso mostrar onde está, lá em cima. O policial responde: calma, me diga onde está. Essa é a faca que estava 3 ou 4 fileiras acima de onde tudo aconteceu, quando vimos Carmelo subir. Certo, vamos dar uma olhada na faca agora. Faca de aparência robusta? Primeiro, noto como ela foi descrita. 3,5 polegadas, uma faca de bolso. Penso num pequeno canivete suíço vermelho, mas não é o caso aqui. Não, isso aqui definitivamente se você cortar algo com isso, sabe? É afiado. E a forma como essa faca foi mencionada, não exatamente essa faca, mas você vê o sangue ali no canto superior esquerdo, tem umas manchinhas vermelhas onde fica a dobradiça. Aquilo é sangue. Mas essa faca foi mencionada no depoimento de um policial, só falando sobre ela e, sabe, como você pode abri-la rapidamente com um dedo ou com uma mão só. Mas uma das coisas que foi meio que dita de forma vaga, não foi algo em que a promotoria realmente insistiu, mas enquanto eles faziam uma demonstração da faca e de como ela funciona, o policial também estava em pé na frente do júri. E o promotor disse: bem, essa é parecida com a faca que você carrega quando está de serviço. O policial falou: é assim que cortamos cintos de segurança. É com isso que fazemos todos esses tipos de coisas, mostrando que essa não é aquela faca de escoteiro tipo canivete suíço com a qual você e eu estávamos acostumados quando éramos crianças. Sim, faz muita diferença quando você vê as evidências. Cody Thomas, muito obrigado por toda a sua ajuda e ótimas reportagens. É ótimo ter esse contexto ao vermos as evidências agora divulgadas. Obrigado, Cody. Com certeza. Feliz por estar aqui, Vini. Muito bem, pessoal. Não é o julgamento, mas é um começo. Pelo menos é um começo de algum nível de transparência por parte deste tribunal, deste juiz, para que o público possa tentar entender melhor por que Carmelo Antônio foi condenado por assassinato. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado por assistirem. Eu sou Vini Politano. Enquanto isso, por favor, não se esqueçam de abraçar as crianças.